Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Esse é o tema desse vídeo. Paz do Senhor, jovem que está nos assistindo. Deus venha abençoar a você, a sua vida, a sua família. E nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, esse texto que nós lemos no capítulo 120 de Salmo, verso 1. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Estamos vivendo um período de muitas crises, de que muitas pessoas estão passando por momentos difíceis, momentos complicados, momentos onde parece que nós não temos certeza do que há de vir, parece que nós não temos concretude do que está à nossa frente. E nessas situações, o nosso coração, as nossas emoções, elas se perturbam. Nós entramos numa espécie de crise existencial, no qual nós não sabemos às vezes nem quem nós somos, por conta das diversas adversidades que sobrevêm sobre cada um de nós. Esse é um período em que a pandemia deixou muitos de nós trancados em casa, deixou muitos de nós isolados. Momentos como esse nos fazem pensar, mas o que será do amanhã? Mas o que será? O que está à minha frente? O que está para acontecer? E aí as nossas emoções ficam abaladas e nós entramos naquela coisa chamada desespero. E é nesse ponto que nós queremos falar aqui nessa ocasião. O salmista, no Salmo 120, fala: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. A palavra angústia, ela tem esse significado de uma situação desesperadora, uma situação na qual não se vê saída. Angústia é uma emoção que se sente no meio de uma crise existencial, no meio de uma crise no qual as pessoas não sabem o que fazer. É uma crise temporal na qual as pessoas não sabem para que lado ir, não sabem nem para onde olhar, não enxergam nada à sua frente. E esse período de pandemia tem deixado muitas pessoas assim. Quem sabe você, jovem, quem sabe você, moço, moça que está nos assistindo esse vídeo, tem passado por momentos assim na sua vida, tem passado por momentos de dúvida, tem passado por momentos de aflição, tem passado por crises existenciais nas quais você não sabe mais quem ouvir. Muitos de nós estamos passando muito tempo na internet, agora com essa oportunidade que alguns de nós estamos tendo, ao invés de buscarmos a Deus, estamos passando mais tempo na internet, estamos passando mais tempo ouvindo diversas vozes, que estão dizendo diversas coisas ao mesmo tempo. Algumas pessoas estão dizendo, a pandemia vai durar até tal data. Outras pessoas estão dizendo, a pandemia vai durar menos. Outras pessoas estão dizendo, não, mas ela vai durar mais. Outras estão dizendo, mas não, vai passar dos 2020 e essa pandemia vai continuar. As pessoas não sabem mais a quem ouvir. As pessoas não sabem mais em quem acreditar. Mas nessa ocasião, eu quero te incentivar a fazer o que o salmista fez. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Quem sabe as vozes que você está ouvindo, quem sabe os muitos mestres que existem na internet, as muitas notícias, os muitos noticiários, os muitos documentários estão dizendo diversas coisas ao mesmo tempo, mas eu te aconselho, nesse momento, a clamar ao Senhor, porque Ele vai te ouvir e no momento oportuno Ele vai te responder. A palavra de Deus vai nos mostrar o exemplo de um rei chamado Manassés. No livro de 2 Crônicas, capítulo 33, a palavra de Deus vai nos mostrar a história do rei Manassés. O rei Manassés era filho do rei Ezequias, um dos reis mais importantes de Israel. O rei Ezequias foi aquele que foi conhecido por ter clamado ao Senhor no meio de uma invasão da cidade de Jerusalém. Jerusalém totalmente sitiada pelos exércitos de Senaqueribe. Qual foi a atitude do rei Ezequias? Procurou o profeta e clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu e destruiu os exércitos de Senaqueribe. Manassés, quando começou a reinar, tinha 12 anos. É possível que Manassés tenha visto essa situação que o seu pai Ezequias viveu com os próprios olhos. É possível que ele tenha visto com os próprios olhos o poder de Deus ser manifesto na vida de Israel. Porém, ao invés de seguir o exemplo do pai, Manassés olha para as nações e ao invés de clamar ao Deus do seu pai, resolve clamar aos deuses das nações estranhas. Em momentos como esse, em momentos de crise como esse que nós estamos vivendo, nós corremos o risco de perder a fé. Nós corremos o risco de a nossa fé ser tão abalada a ponto de nós olharmos para outros deuses, para outras esperanças, para outras possibilidades de crença que surgem. Infelizmente, muitas pessoas estão colocando a sua esperança na política. Muitas pessoas estão colocando a sua esperança em diversas coisas que não vai trazer esperança real. Manassés olhou para os deuses das nações e começou a cultuar esses deuses, a adorar esses deuses.
e a trazer esses deuses para dentro do próprio templo de Israel. Manassés se desviou do propósito de Deus. Veja, o que a falta de fé, o que a falta de confiança, o que a falta de convicção traz para a vida de uma pessoa. Manassés se desviou da presença do Senhor. Isso fez com que ele passasse a confiar em qualquer outra coisa. Até que lá no verso de número 11 do capítulo 33, a Bíblia diz que Deus vai permitir que os exércitos da Síria vão até onde está Manassés e ele vai preso para a Babilônia. E lá na Babilônia, ele enfrenta uma situação de angústia, ele enfrenta uma situação de agonia, ele enfrenta uma situação onde ele perde totalmente as suas esperanças. Aquelas coisas nas quais ele havia acreditado confiança, acreditado esperança, perdem seu significado, porque quando ele precisou, ninguém pôde fazer nada por ele. Entenda uma coisa, jovem, bandas famosas não vão poder fazer nada por você, políticos famosos não vão poder fazer nada por você, seus amigos que não têm a mesma fé que você, não vão poder fazer nada por você quando você precisar. Pessoas que não conhecem o Deus que você conhece não vão poder fazer nada por você no momento em que você entrar em momentos de angústia como esse. Entenda, Deus quer levar a você a uma fé, a uma profundidade de fé tal, que quando você entrar em momentos de angústia, você não olhe para outros lados, você tenha um referencial qual você possa dobrar os seus joelhos, clamar a Ele, Ele te ouvir e te responder e providenciar a saída para você. No meio da Babilônia, no meio daquele cativeiro, Manassés lembra do Deus do seu pai. Manassés lembra daquilo que Deus havia feito por intermédio de seu pai Israel. Mas eu imagino que Manassés começou a lembrar-se daquilo que ele havia vivido ao lado do seu pai, quem sabe criança, e agora adulto, viu o reino ruir aos seus pés. Por quê? Porque havia se desviado da presença de Deus. Havia desvalorizado a presença de Deus. Mas agora, no verso de número 12 do capítulo 33, segunda crônica, a Bíblia vai nos dizer que ele, Manassés, angustiado, orou deveras ao Senhor. Lembrou do Deus de seu pai. Lembrou do que ele havia vivido. E quantas vezes eu e você, jovem, passamos por uma situação assim? Às vezes a gente esquece que tem um Deus. Às vezes a gente esquece que a gente pode dobrar os nossos joelhos e clamar a Ele porque Ele nos ouve. E mais do que nos ouvir, Ele está disposto a nos responder. A Bíblia diz que ele, Manassés, orou ao seu Deus, humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Reconheceu que Deus era verdadeiro, reconheceu que o único Deus verdadeiro era o Deus de seus pais. Não aqueles deuses, aquelas outras esperanças que ele havia trazido até mesmo para dentro do templo. E quantas vezes nós, no nosso coração, colocamos nossas esperanças em outras coisas, né? Às vezes a gente põe a nossa esperança num relacionamento, às vezes a gente põe a nossa esperança num trabalho, num emprego, numa faculdade. Às vezes a gente põe a nossa esperança, a esperança da nossa vida num curso superior. Não, se eu fizer esse curso superior, o meu futuro está garantido. Será? Está colocando o seu coração nisso. E foi o que Manassés fez, algo parecido com isso. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele reconheceu, no meio da angústia, ele reconheceu que o único Deus verdadeiro e que a única esperança real era o Deus dos seus pais. Nesse período de pandemia, jovem, de repente, como diz o hino aquele, ter uma boa faculdade já não é suficiente. Temos pessoas graduadas perdendo emprego. Políticos que as pessoas admiravam já não estão cumprindo o que prometeram. Ideologias políticas que prometiam mundos e fundos não estão sendo suficientes. Jovem, não ponha tuas esperanças em nada deste mundo. O único Deus que te ouve e te responde é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. A Bíblia vai nos dizer que Manassés, reconhecendo o Deus de seus pais como único Deus, a Bíblia vai nos dizer no verso 13 que fez-lhe oração e Deus se aplacou para com ele. Deus havia permitido, jovem, imagine, o próprio Deus havia permitido Manassés ir para a Babilônia. O próprio Deus. Por quê? Por causa do seu desvio. E quantas vezes Deus permite nós, a mim e a você, quantas vezes isso acontece com a gente? Deus permite a gente ir para situações complicadas. Por quê? Porque nós não estamos buscando a Ele. Nós não estamos buscando a vontade dEle. Nós não estamos buscando saber o que Ele quer para a nossa vida. Então, jovem, a Bíblia vai nos dizer que Manassés ora a Deus e a ira de Deus se aplaca para com ele. Deus ouve a sua súplica e torna a trazê-lo de volta para Jerusalém, ao seu reino. A Bíblia vai nos dizer que depois de Manassés ter orado, clamado a Deus e se humilhado,
Deus vai trazer ele de volta para a sua posição. Deus vai trazer ele de volta para a posição a qual ele ocupava, para a sua posição no reino de Deus. Mesmo que você esteja passando por uma situação de angústia, mesmo que você esteja passando por uma situação de desespero, se nós clamarmos a Deus, se você clamar a Deus, nesse momento mesmo, se você estiver clamando com seu coração, clamando a Deus, Ele vai te ouvir e vai te trazer de volta à sua posição real no reino de Deus. E a Bíblia vai nos dizer, no mesmo verso 13, que então Manassés conheceu que o Senhor era Deus. Foi nesse momento que Manassés conheceu a Deus de verdade. Conheceu a Deus na sua misericórdia. Conheceu a Deus na sua compaixão. Antes Manassés não conhecia a Deus, quem sabe conhecia apenas o seu pai contar a história, ou quem sabe ele viu com seus olhos, não sei, o que o seu pai vivenciou. Mas ele conhecia a história do Deus do seu pai. Mas foi nesse momento de angústia que Manassés conheceu a Deus de verdade. Então, jovem, clame a Deus. Você que está passando por uma situação difícil, você que está passando por uma situação de aperto, você que está passando por uma situação de angústia, de desespero, por uma crise existencial, por um momento em que você já não sabe mais nem quem você é e nem o que fazer. Aqui vai o conselho. Clame ao seu Deus, pois Ele está pronto para te ouvir e pronto para te responder e restituir o seu lugar no reino de Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que houver vídeos novos. Deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas venham ser abençoadas em nome de Jesus. Deus abençoe.